Bom dia! Estamos aqui para mais uma aula do sistema muscular e hoje nós estaremos conhecendo um pouquinho sobre o que significa o músculo, né, o conceito, as funções do músculo e posteriormente, né, vocês farão um trabalho para a identificação desse músculo. É lógico que é muito difícil, né, a gente conseguir em uma aula estudar todos os músculos. Nós temos em média aí 650 músculos. Então nós vamos conhecer pelo menos as funções de cada um, os tipos, e aí posteriormente a gente vai identificar alguns músculos. Primeiro, para a gente começar, o conceito de sistema muscular. O que significa o sistema muscular? A gente já aprendeu que sistema é um conjunto de órgãos e o sistema muscular não é diferente. Então a gente vai conceituar da seguinte forma: é o conjunto de órgãos denominados, no nosso caso aqui, músculos, que por sua vez são formados por células especializadas tanto em contração quanto em relaxamento, ok? Então, um outro conceito que a gente vai encontrar é de miologia, aonde mio significa músculos e logia a gente já sabe que significa estudos. Então, miologia é a parte da anatomia que estuda os músculos e os seus anexos que nós vamos ver. Bem, uma outra forma da gente conceituar músculos também é a gente entender, né, o que são células musculares ou fibras musculares. Nesse caso aqui, quando a gente fala em fibras musculares, nós estamos falando em células musculares, são a mesma coisa. São as fibras musculares, as células ativas no músculo. Então, quando a gente olha, observa esse desenho aqui, né, essa imagem, a gente vê cada pedacinho desse, cada pontinho desse é uma fibra muscular. Quando a gente tem um conjunto dessas fibras musculares, olha, aqui eu tenho um conjunto de fibras musculares, nós vamos encontrar o que chamamos de feixes. E quando a gente reúne vários feixes, olha, dessa forma, a gente vai ter o músculo propriamente dito. Então, uma outra definição que nós podemos dizer de músculos, que é um conjunto de células musculares ou de fibras musculares. Então, reunida aqui várias fibras musculares, que é o que são que vão dar a funcionabilidade daquele músculo, são as fibras, as células. Então, a gente, quando reúne várias células desse nível, nós vamos formar um músculo, ok? Continuando. Funções, nós vamos estar falando um pouquinho agora sobre as funções dos músculos. A gente, quando pensa em músculo, não tem como não pensarmos em movimento, né? O movimento de andar, de sentar, de correr, de dançar. Qualquer movimento que nós fazemos, ele está relacionado diretamente ao músculo. Então, nós vamos dizer que a primeira função dele é a produção de movimentos corporais. Uma outra função que nós vamos dar aos músculos é ele regular, ele manter o volume dos órgãos. Então, se o estômago ele se mantém sempre com o mesmo formato, o rim se mantém com o mesmo formato, o intestino com o mesmo formato, graças aos músculos que envolvem, que formam aquele órgão. Então, manter, regular o volume dos órgãos é função do sistema muscular também. Uma terceira função, produção de calor. Então, quando a gente está praticando algum tipo de exercício, por exemplo, então nós vamos ter uma atividade muscular intensa, nós estaremos produzindo calor. O nosso corpo vai ter todos os músculos funcionando e vamos produzir o calor. Agora, uma coisa bem interessante que a gente precisa pensar. Quando a gente está em repouso, então vamos imaginar que nós estamos deitados, sentados, paradinhos, assistindo uma televisão, um filme.
E a nossa temperatura corporal, ela não vai diminuir por conta disso. Ela é mantida em torno, né, que é a temperatura corporal normal, em torno de 36 graus e meio. Então, se a gente pensar da seguinte forma, que a atividade muscular é que vai gerar esse calor, se a gente pensa apenas em um tipo de músculo, que é aquele músculo voluntário, né? Aquele músculo que se move de acordo com a minha vontade, ele está parado. Então, por que meu organismo continua mantendo aquela temperatura corporal? Porque a gente vai entender daqui a pouco que nós temos, além desse músculo voluntário, né? Esse músculo esquelético, que funciona de acordo com a nossa vontade, nós vamos ter os músculos involuntários, aqueles que trabalham independente da minha vontade, que é o músculo cardíaco, o músculo interno dos órgãos, né, que nós vamos chamar esses músculos de involuntários ou de músculos lisos. Esse tipo de músculo, trabalhando em funcionamento, ele vai manter a produção de calor do organismo. Então, produzir calor também é a temperatura, é função, do sistema muscular. Uma outra coisa interessante é porque o suor, ele vai ocorrer para resfriar o corpo. Então, se nós colocamos nossa musculatura, esse conjunto de músculos, em atividade extrema, a nossa temperatura corporal ia subir muito, acima de 40 graus, mas não é isso que ocorre. Para manter esse equilíbrio do organismo, o que o organismo faz para equilibrar essa função, para fazer uma homeostase, um equilíbrio? Vai ocorrer o suor. O suor, então, é um resfriamento do corpo. Então, o suor ele vai ocorrer quando o corpo é elevado a uma temperatura muito alta. Então, o organismo, para manter esse equilíbrio de temperatura, ele vai ocasionar o que nós chamamos de suor, resfriando, então, o corpo. Então, a terceira função do sistema muscular é produzir calor. Muito bem. Continuando, nós vamos falar agora da quarta função, que é sustentação e postura corporal. Como assim? Bem, para nós nos mantermos em pé, para nós nos mantermos sentados, nós precisamos de músculos. Os músculos que vão agir em uma função, por exemplo, os agonistas, que a gente chama, junto com os antagonistas. Isso, o que eu quero dizer com isso? Para nós mantermos uma postura, né, corporal, seja ela sentada, seja ela em pé, nós teremos músculos que estarão contraídos, enquanto outros estarão relaxados, para manter aquela sustentação, para manter aquela postura corporal que ele está sendo colocado. Então, é importante a gente pensar que o sistema muscular, ele também tem a ver com a sustentação muscular, a sustentação do corpo. E, lógico que tudo isto está ligado àquela aula que nós falamos na semana passada, que é do sistema nervoso. O sistema nervoso, ele estará agindo, ele estará influenciando diretamente nessa sustentação. A gente vai observar no caso de pacientes com alguma disfunção neurológica, algum distúrbio neurológico, aonde não é possível se manter sentado, né? A gente, quando observa, por exemplo, uma criança com problema neurológico, a gente pode colocar ela sentada, que ela vai cair. Se você colocar ela em pé, ela não vai se sustentar. Então, toda essa sustentação muscular, ela está ligada também diretamente ao sistema nervoso. Muito bem. Continuando ainda nas funções do sistema muscular, nós temos uma também que é muito interessante, que é de movimentar substâncias dentro do nosso organismo. Então, esse movimento, né, que nós vamos chamar de movimento peristáltico ou de peristaltismo. Esta também é uma função do sistema muscular. O que significa o peristaltismo? O peristaltismo é esse movimento involuntário que vai ocorrer dentro do organismo. Então, vamos entender aqui comigo.
Deixa eu chegar esse daqui pra cá um pouquinho. Aqui a gente vai ter um ovário, outro ovário, as tubas uterinas e aqui o útero. O movimento que faz com que o óvulo produzido aqui dentro do ovário, ele seja encaminhado através das tubas em direção ao útero, é o movimento peristáltico. O que faz, um outro detalhe, aqui embaixo, olha, não parece muito, mas a gente tem aqui embaixo, ó, os dois testículos, aqui em cima do testículo o epidídimo, que nós chamamos, e aqui o canal, que nós chamamos de canal deferente, a próstata e aqui a uretra aqui no meio. Bem, os espermatozoides, eles são produzidos aqui, ó, nos testículos, são armazenados no epidídimo e eles caminham, observe, contra a gravidade em direção à uretra. O que faz com que ele caminhe contra a direção, né, contra a gravidade, são movimentos peristálticos. A urina produzida no rim, ela encaminha-se até a bexiga por movimentos peristálticos. Então, a gente vai entender que o movimento peristáltico, ele está em todo o nosso organismo. O que faz a gente engolir um alimento, né, ou deglutir um alimento, uma água, o que for, é o movimento peristáltico. Porque isso vai se explicar que o indivíduo, ele consegue comer deitado, ele consegue comer de ponta cabeça, se for o caso, porque o movimento peristáltico é que empurra esse bolo alimentar em direção ao estômago e não a gravidade. Não é porque ele está em pé que ele consegue engolir. Ele pode estar deitado, que ele também vai conseguir engolir. Então, movimentar substâncias dentro do corpo também é uma função do sistema muscular. Bem, o número 3 agora, nós vamos estar falando dos componentes anatômicos, né? Quais são esses componentes anatômicos que nós vamos evidenciar em um músculo? Então, nós vamos ter o ventre, os tendões, que também são chamados de aponeuroses, né? Ou aponeurose, são dois tipos, e a fáscia. Então, nós vamos estar conversando um pouquinho sobre esses 3 componentes do sistema muscular. Muito bem. O primeiro deles é o que nós chamamos de ventre. E o que seria o ventre muscular? Nós vamos chamar de ventre muscular a porção carnosa do músculo. Então, a gente vai observar aqui o músculo, essa porção carnosa, essa porção vermelha que nós chamamos de carne, né? Essa porção é o ventre muscular. Então, nós falamos que é a porção média do músculo, ok? Porção média do músculo. Normalmente de cor vermelha, a porção média do músculo. Muito bem. Então, esse ventre muscular é onde nós vamos encontrar as fibras musculares. Essas fibras que vão se contrair, que vão se relaxar e que vão ter como resultado o movimento do músculo. Então, ventre muscular, nós já entendemos que é aquela porção ativa do músculo, é aquela porção contrátil do músculo, ok? Muito bem. Agora, vamos observar aqui ainda nessa mesma imagem que esses músculos, né, esse ventre muscular, ele é preso pelas pontas, né, pelas extremidades. E são essas extremidades que nós vamos chamar de tendões, ok? Bem, então tendão, como nós estamos falando, é essa parte aqui, ó, essa parte que fixa o músculo, o ventre, em ossos, em extremidades, podem fixar ou em alguma estrutura óssea, algum acidente anatômico, né, que nós ainda vamos estudar, dos membros, né, do húmero, do rádio, do fêmur, do ilíaco. Esses acidentes anatômicos, eles têm essa função de ajudar a fixar os músculos. Então, quando a gente observa os tendões, tendão nada mais é do que uma porção, uma parte que ela não se contrai, ela não é contrátil. O que se contrai, o que se relaxa
é o ventre muscular. Isso daqui é importante a gente ter certeza, convicção do que nós estamos falando. O ventre muscular é ele que se contrai. O tendão, ele serve, tem como função apenas de fixação. Então, ele prende aquele músculo a uma estrutura, a um acidente anatômico ou até mesmo em outros músculos. Ok? Então, ele é formado por um tecido conjuntivo resistente, né, esbranquiçado. Ele aparece pra gente de uma forma esbranquiçada. Então, os tendões. Mas, Silanei, o que é a aponeurose? A aponeurose, nós vamos ver que é a parte também esbranquiçada que serve para fixar músculos. Mas nós vamos entender o seguinte, que ela fixa músculos, não músculos longos, como nós vimos na imagem anterior. Esse músculo aqui, que é o bíceps, né? Aqui o bíceps, ele é fixo por tendões. Mas quando a gente vai para músculos da parte do tronco, nós não vamos ter músculos longos, principalmente no tronco. Então, o que vai ocorrer aqui? Como que esse músculo ele vai ser fixo? Através da aponeurose. Então, o que eu quero que vocês entendam? Que tanto a aponeurose quanto o tendão, ele tem a mesma função, que é de fixar músculos. A aponeurose nós vamos encontrar, em sua maioria, na parte do tronco, aonde vai fixar músculos grandes, né? Músculos, aqui embaixo tem, de formas laminares ou em leques. Então, a gente observa aqui os músculos abdominais, os músculos torácicos, dorsais, eles já são fixos por aponeurose e não por tendões. A mesma coisa, uma outra imagem, observando aqui também músculos fixos por tendões, ok? O gastrocnêmio, que a gente está observando aqui, que é o que nós chamamos de batata da perna, barriga da perna, né? Que é o músculo da panturrilha, o gastrocnêmio. Então, ele é fixo aqui por um tendão muito conhecido nosso, que é o tendão de Aquiles, que hoje recebe o nome de tendão calcâneo. Então, esses tendões, a gente já entendeu que eles têm como função fixar músculos. E principalmente músculos, tanto dos membros superiores, músculo dos membros inferiores. Na parte do tronco, na parte do tórax, né, do dorso, do crânio, nós vamos encontrar, em sua maioria, as aponeuroses. Então, grave isso. Aponeurose, nós não encontramos em músculos normalmente longos. Nós vamos encontrar em músculos mais curtos, em músculos mais largos, em leque. Então, vamos observar comigo. Aqui no crânio, olha, observe aqui o músculo frontal, músculo temporoparietal. E aqui essa parte branca, né, bem esbranquiçada, que nós chamamos de galha aponeurótica. É através dessa galha que vão ser fixos os músculos em geral ali do crânio. Nós não vamos encontrar tendões aqui nessa área do crânio. Nós vamos encontrar aponeurose. Espero que tenha ficado clara essa parte aí. Da mesma forma, né, a gente já vai ter aí uma aponeurose plantar, né, fixando esses músculos. Observando aqui comigo na região dorsal, olha, o músculo grande dorsal que nós chamamos aponeuroses, fixando esses músculos. O trapézio, que é um músculo bem grande, aponeurose fixando esse músculo. O reto abdominal, aponeurose fixando esses músculos. Então, eu espero que essa parte aqui tenha ficado grande. A diferença entre tendões e aponeuroses, ok? E, para terminar essa parte de componentes musculares, a fáscia. Fáscia, então, nós vamos definir como sendo uma membrana, uma membrana resistente, rígida, que envolve cada músculo. Então, cada músculo do nosso corpo, ele é envolto, ele é envolvido por uma membrana, né, de tecido conjuntivo resistente, que nós chamamos de fáscia.
Daí vem o termo de fascite, não sei se vocês já ouviram. Fascite plantar é uma inflamação na fáscia do músculo plantar, onde ocorre uma ardência muito grande na região plantar, aonde o indivíduo tem uma dificuldade até para colocar os pés, apoiar o pé no chão, porque queima, porque arde, tem que ser tratado, porque é uma inflamação da fáscia, ok? Então, fáscia é uma membrana de tecido conjuntivo, né? Um tecido rígido que envolve cada músculo. Bem, já temos 20 minutos de aula, eu vou dar uma paradinha e vou voltar com outro vídeo, né, pra gente não ficar com uma aula muito cansativa. Então, não saia daí, já já eu vou estar aqui de volta, já gravando um novo vídeo sobre o sistema muscular e nós estaremos, então, falando, né, de alguns tipos de músculos. Não saia daí, volto já já.